1964. Deserto de Nevada. No meio da imensidão árida de Jackass Flats, um grupo de engenheiros se amontoa dentro de um bunker de concreto reforçado, a quilômetros de distância de qualquer sinal de vida. Eles não estão esperando por uma explosão atômica convencional. O que está prestes a acontecer é algo muito mais estranho e, honestamente, muito mais aterrorizante. O silêncio do deserto é subitamente estilhaçado por um rugido que não parece vir deste mundo. Não é o som de um motor de avião, nem o estalo seco de uma bomba. É um som profundo, uma vibração que racha o solo e faz os dentes dos homens dentro do bunker vibrarem. Lá fora, preso a um suporte de aço maciço, um cilindro metálico espelha um brilho laranja tão intenso que as lentes das câmeras de segurança começam a queimar. O ar ao redor daquele objeto não está apenas quente, ele está se tornando eletrizante. O que aqueles homens acabaram de dar vida é o Projeto Pluto. E o que você precisa entender agora, antes de avançarmos um segundo sequer, é que o exército dos Estados Unidos não cancelou esse projeto porque ele falhou. Eles o cancelaram porque ele funcionava bem demais. Ele era uma arma tão eficiente, tão brutal e tão incontrolável que não havia lugar seguro na Terra para sequer testá-la. Para entender como chegamos a esse nível de insanidade técnica, precisamos voltar ao tabuleiro de xadrez da Guerra Fria no final dos anos 50. Naquela época, a estratégia nuclear era simples. Se a guerra começasse, você mandava bombardeiros gigantes como o B-52 carregados de ogivas até o território inimigo. Mas havia um problema. A engenharia soviética estava avançando rápido demais. Os novos radares russos conseguiam detectar aviões a distâncias enormes e os mísseis terra-ar começaram a derrubar tudo o que voasse alto. O desespero tomou conta do Pentágono. Eles precisavam de algo que fosse impossível de interceptar. Algo que voasse tão baixo que os radares o confundissem com o relevo e tão rápido que nenhum míssil pudesse alcançá-lo. Mas havia um limite físico. Motores a jato convencionais que queimam querosene simplesmente não tinham energia para manter uma velocidade de 3 vezes a velocidade do som ao nível do mar por muito tempo. O atrito do ar nessa altitude é denso demais, pesado demais. É como tentar correr dentro de uma piscina cheia de mel. A engenharia química tinha chegado ao seu teto. Foi nesse momento de beco sem saída que alguém na Força Aérea teve a ideia mais perigosa do século XX. E se nós colocássemos um reator nuclear dentro de um cano de aço e o jogássemos no céu? Assim nasceu o motor Thor Secundaria, o coração do Projeto Pluto. E aqui entramos na engenharia pura e bruta. Esqueça tudo o que você sabe sobre segurança nuclear em usinas modernas. O motor do Pluto era o que chamamos de reator de ciclo aberto. Imagine um motor ramjet comum. Ele não tem partes móveis, não tem compressores. Ele simplesmente engole o ar na frente pela velocidade do voo, comprime esse ar no meio, aquece-o e o expulsa pela parte de trás para gerar empuxo. Em um motor normal, você injeta combustível e acende uma chama. No Pluto, não havia chama. No centro desse cano, ficava um núcleo de urânio exposto. O ar frio entrava pela boca do míssil, a Mach 3, passava diretamente por entre as pastilhas de combustível nuclear, a 300 graus Celsius, e saía em uma fração de segundo. A expansão térmica era tão violenta, tão maciça, que o empuxo gerado era praticamente infinito. Mas você percebeu o detalhe? O ciclo era aberto. Isso significa que o ar que entrava limpo saía carregado de partículas de urânio e radiação gama. O Projeto Pluto não precisava de uma bomba na ponta para matar. O motor dele era a própria arma. Por onde esse míssil passasse, ele deixaria um rastro de poeira radioativa tão letal que qualquer pessoa abaixo dele receberia uma dose mortal em minutos. Ele era um aspersor de morte invisível cruzando os céus. Mas o desafio técnico era um pesadelo. Como você constrói algo que aguenta esse calor sem derreter? O metal comum se tornaria uma poça líquida em segundos. A solução veio de uma parceria bizarra com a Coors Porcelain Company, sim, a mesma empresa que fabrica cerâmicas e tem ligações com a marca de cerveja. Eles desenvolveram mais de 500 mil pequenos tubos de cerâmica endurecida.
que pareciam peças de um conjunto de Lego muito caro e mortal. Esses tubos tinham que ser perfeitos. Se um deles rachasse devido à vibração ou ao calor extremo, o reator entraria em colapso e o míssil se tornaria uma bomba suja voadora antes mesmo de sair do lugar. Os engenheiros chamavam o míssil de o pé de cabra voador. Ele era pesado, feio e construído para ser indestrutível. Mas o terror não parava na radiação. Imagine um objeto de 20 metros de comprimento, voando a apenas 150 metros do chão a 3 vezes a velocidade do som. A onda de choque produzida por esse deslocamento de ar era tão poderosa que, mesmo que você sobrevivesse à radiação, a pressão sonora provavelmente explodiria seus órgãos internos ou derrubaria sua casa como se fosse feita de papelão. Estima-se que o barulho no chão seria de 150 decibéis. Para comparação, o limiar da dor humana é 120 decibéis. O Pluto era projetado para ser uma máquina de terror total. A missão planejada para ele era o roteiro de um filme de terror da Guerra Fria. O SLAM, nome oficial do míssil, seria lançado dos Estados Unidos por foguetes auxiliares. Uma vez que atingisse a velocidade necessária, o reator nuclear ligaria. Ele cruzaria o oceano e, ao chegar na fronteira soviética, começaria a voar em círculos. Ele poderia ficar voando por semanas, meses, esperando a ordem final. Quando a ordem viesse, ele mergulharia para a altitude de 150 metros e começaria a sua dança macabra. Ele passaria por cima de cidade após cidade, envenenando os reservatórios de água, fritando o sistema nervoso da população com radiação e derrubando prédios com seu estrondo supersônico. E, quando finalmente ficasse sem alvos, ele liberaria as 16 ogivas nucleares que carregava em seu corpo. Mas a ironia final, mesmo depois de lançar as bombas, o míssil continuaria voando até que o combustível nuclear se esgotasse, servindo como uma arma final de retaliação que nunca para. Mas então, por que essa maravilha da engenharia de destruição nunca viu a luz do dia fora dos testes de solo? A resposta reside no maior dilema estratégico da história militar. Os generais americanos sentaram-se em volta de uma mesa e fizeram uma pergunta que ninguém tinha tido coragem de fazer até então. Como testamos isso? Se você lança um míssil que deixa um rastro radioativo mortal por onde passa, você não pode testá-lo no seu próprio território. E você não pode simplesmente desligar um reator nuclear de ciclo aberto depois que ele começa a funcionar. Ele não tem botão de parar. Se o Pluto decolasse, ele teria que cair em algum lugar. E onde quer que ele caísse, aquele lugar ficaria inabitável por séculos. Além disso, havia o perigo da provocação. Os Estados Unidos perceberam que, se colocassem uma arma dessas em operação, os soviéticos seriam forçados a construir algo igual ou pior. Seria o fim de qualquer chance de sobrevivência global. Em 1º de julho de 1964, o projeto foi abruptamente cancelado. Milhões de dólares e anos de pesquisa foram trancados em arquivos confidenciais. Os motores Story, que rugiram no deserto de Nevada, foram deixados para esfriar. Hoje, se você visitar as instalações abandonadas em Jackass Flats, encontrará apenas hangares silenciosos e o concreto manchado pelo tempo. Mas o legado do Projeto Pluto permanece como um lembrete sombrio de um tempo em que a engenharia de guerra não tinha limites morais. Foi o momento em que a ciência chegou tão perto do abismo que os próprios homens que criaram o monstro tiveram medo de soltá-lo. O Pluto era a arma perfeita. Ele nunca falhou. Ele apenas provou que, às vezes, o maior problema de engenharia não é como fazer uma arma funcionar, mas sim como conviver com a existência de algo que nunca deveria ter sido inventado. Ele permanece lá, nas sombras da história, o míssil mais suicida já projetado. Uma máquina que não conhecia a diferença entre o alvo e o atirador, e que, se tivesse voado, teria transformado o céu azul em um véu de veneno invisível. O Projeto Pluto não foi uma falha técnica. Foi uma vitória do bom senso sobre a genialidade destrutiva. Um segredo enterrado nas areias de Nevada, esperando para nos lembrar que, na engenharia de guerra, a linha entre a proteção e a aniquilação total é tão fina quanto a parede de cerâmica de um reator nuclear voando a Mach 3.